Quando Getúlio Vargas morreu, tirou a própria vida, em 1954, assumiu o poder o vice-presidente Café Filho. Aliás, Café Filho foi um presidente que era do Rio Grande do Norte, estudou no Recife, Direito, mas não terminou o curso de Direito. Foi deputado federal e, inclusive, é um presidente que assumiu o poder sem diploma universitário, né? Então, além do Lula, que está aí na presidência no terceiro mandato, e que não tem diploma universitário, o Café Filho também não teve diploma universitário. E assumiu o poder quando Getúlio Vargas morreu. O Café Filho tinha uma visão diferente de Vargas. Vargas ele era um nacionalista. Eu convido a você a ir na minha playlist Presidentes do Brasil, que eu tenho lá alguns vídeos sobre Getúlio Vargas. Aliás, eu comecei esta playlist com Deodoro da Fonseca e estou agora em Café Filho. Então, temos vários vídeos sobre vários presidentes. Vai lá, assiste. E não é só a biografia do presidente, é todo o contexto histórico que ele está inserido. História do Brasil pura para você assistir e aprender. Então, o Getúlio Vargas tinha uma visão nacionalista, enquanto o Café Filho tinha uma visão entreguista. Durante o Estado Novo, o Café Filho chegou a ir para a Argentina, se exilar pela Argentina, se refugiar na Argentina, porque ele foi perseguido pelo Estado Novo, Getúlio Vargas. Mas o fato é que, coisa da política, curiosamente, Getúlio Vargas tornou-se presidente mais uma vez, em 1951, e o vice era o Café Filho. E quando o Getúlio tira a própria vida, o Café Filho assume a presidência, de 1954 a 1955. Estes anos foram anos de muito tumulto na história do Brasil. Por quê? Porque houve uma tentativa de golpe militar, sim, 10 anos antes do golpe militar de 1964. Eu tenho um vídeo aqui sobre golpe militar no Brasil, vou deixar na tela final. E também na playlist História Geral, tem lá para você assistir. O fato é que em 1954, 10 anos antes, entre 1954 a 1955, houve uma tentativa de golpe militar no Brasil. O Café Filho, ele era, apesar de ser vice de Getúlio Vargas, ele era anti-Vargas, e ele adoece, tem lá um problema cardíaco, mas já estava articulando um golpe militar, assume o presidente da Câmara, na época, chamado de Carlos Luiz, presidente da Câmara de Deputados. E o Carlos Luiz não tinha nada de luz, ele não queria iluminar nada, ele queria dar um golpe militar, juntamente com Carlos Lacerda, que era um político da UDN, na época, um partido da direita, porque de fato houve uma eleição e o Juscelino Kubitschek, juntamente com o Jango, o Juscelino do PSD e o Jango, que viria ser alvo de golpe militar anos depois, do PTB, eles foram eleitos presidentes, derrotando Juarez Távora, da UDN. Era a terceira vez que a UDN era derrotado seguidamente. Aí, a UDN, na época, o partido político da direita, digamos assim. E o Juarez Távora é derrotado. O Carlos Lacerda não quer aceitar a derrota do Juarez Távora, não quer aceitar que o Juscelino Kubitschek e o Jango venceram as eleições, vai para o argumento do desespero, dizendo que não tinha maioria absoluta dos votos, mas a lei não dizia nada sobre isso, a eleição foi legal, eles tinham que assumir. E o Carlos Lacerda, ele se alia aí, juntamente às forças militares conservadoras do Exército e tenta dar um golpe militar. Primeiro, ele diz que fala de uma existência de uma carta Brande. Carta Brande foi basicamente o seguinte: seria uma carta espúria, falsa, que o Carlos Lacerda consegue na Argentina, uma carta forjada, que dizia que o Jango iria implementar uma república sindicalista no Brasil. Aquela ideia do terrorismo de
direita, do medo, de implantar o medo. Então, vai ser implantada aqui uma república sindicalista, aqui a Carta Brandi. Brandi seria um deputado argentino que teria trocado correspondência com o Jango, mas nada disso é verdade. Foi comprovado que era mentira, a Carta Brandi forjada. Mas o Carlos Lacerda, eis aí uma fake news. Você pensa que fake news é algo de agora, 2024, 2023? Não, 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 nananina, não. Eis aí uma das maiores fake news da história. O desespero da UDN, partido de direita da época, e de Carlos Lacerda, com a Carta Brandi. Não deu em nada, porque a carta era espúria, foi descoberto que a carta era espúria, era falsa, mas queriam arquitetar ali um golpe para que o Juscelino Kubitschek não assumisse. O Carlos Luiz também estava aí arquitetando este golpe, junto com a cúpula do exército, golpista do exército. Só que teve um general que não era golpista, o general Lott, o Henrique Lott, a quem devemos aplaudir na história do Brasil. Era um general legalista que, juntamente com a outra banda do exército que não queria golpe, queria legalidade, e o general Henrique Lott era legalista até as veias, como digamos assim, até o tutano, e ele, juntamente com outros militares que não queriam golpe, cúpula militar de generais, outros que não queriam golpe, conseguiu aprovar do Congresso a destituição do Carlos Luiz e o Café Filho ensaia uma volta também, consegue ali do Congresso a destituição do Café Filho e assume a presidência o Nereu Ramos. E este sim, que é o presidente do Senado na época, que vai governar durante 1 mês ou 2, até que, por fim, o Juscelino Kubitschek, ele assume a presidência juntamente com Jango. Boris Fausto, História Concisa do Brasil, na página 232, diz o seguinte: após a vitória de Juscelino e João Goulart, desencadeou-se uma campanha contra a posse. No início de novembro de 1955, né? Claro. Café Filho sofreu um ataque cardíaco que o obrigou a abandonar provisoriamente o poder. Em seu lugar, sumiu o presidente da Câmara dos Deputados, Carlos Luiz, que não tinha nada de luz. Isso que está dizendo sou eu, não é o Boris Fausto que diz. Acusado de favorecer abertamente os partidários de um golpe militar. A partir daí ocorreu o chamado golpe preventivo, ou seja, uma intervenção militar para garantir a posse do presidente eleito e não para impedi-la. O principal personagem da ação, ocorrida em 11 de novembro de 1955, foi o general Lott, que mobilizou tropas do Exército do Rio de Janeiro. As tropas ocuparam edifícios governamentais, estações de rádio e jornais. Os comandos do Exército se colocaram ao lado de Lott, enquanto os ministros da Marinha e da Aeronáutica denunciaram a ação como ilegal e subversiva. As forças do Exército cercaram as bases navais e da Aeronáutica, impedindo o confronto das Forças Armadas. Depois da presidência, Carlos Luiz refugiou-se no cruzador Tamandaré, acompanhado de seus ministros e outras figuras políticas, entre elas Carlos Lacerda, tentando inutilmente organizar a resistência. Aí daqui, depois ele explica que o Juscelino Kubitschek assume o poder e muito provavelmente eu vou fazer um vídeo sobre Juscelino Kubitschek. Quer estudar? Venha para cá, estudar em um ato revolucionário. Quer ajudar o canal? Faça um comentário, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e dê um simples like e ajude o canal a crescer, do professor José da Costa, porque estudar é um ato revolucionário, como diria Paulo Freire. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!